E sobre a operação policial no Guarujá, que deixou 16 mortos. Um levantamento feito pela consultoria Quest e divulgado agora há pouco mostrou que a ação dos policiais não foi bem vista por grande parte da população brasileira. Segundo a pesquisa, o tema gerou mais de 227 mil menções nas redes sociais e 81% delas foram negativas. Apenas 19% das menções elogiaram ou incentivaram a operação. No total, os comentários foram feitos por cerca de 62 mil autores, mas por conta do engajamento nas redes sociais, a estimativa é que eles tenham sido visualizados por mais de 500 milhões ou visualizados mais de 500 milhões de vezes. Não podemos dizer que são pessoas. Entre as autoridades mais mencionadas está o governador de São Paulo, é claro, Tarcísio de Freitas, e o ministro da Justiça, Flávio Dino. É que, enquanto Tarcísio defendeu a atuação dos policiais militares e negou ter havido excessos por parte dos agentes, pelo menos em um primeiro momento, Dino declarou publicamente que a reação da polícia pareceu desproporcional ao fato investigado, ou seja, a morte de um PM da rota. Vamos saber mais detalhes dessa pesquisa ao vivo com o diretor de inteligência da Quest, Guilherme Russo. Guilherme, boa tarde, bem-vindo. Já de cara, eu queria te perguntar, queria que você começasse explicando quais foram os critérios usados na pesquisa, o que vocês consideram na hora de classificar as menções, por exemplo? Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre um prazer enorme falar com você e todos os telespectadores da CNN. Esse levantamento que a gente fez, ele é uma tentativa de ver como a população está reagindo aos eventos, né, e as informações que a gente recebe sobre as ações da polícia na Baixada Santista. Então, a gente fez esse estudo ali entre dia 27 de julho e 1º de agosto. Então, o que a gente na Quest a gente faz? A gente captura, né, todas as publicações sobre o tema. Como é que a gente faz isso? A gente coloca uma série de palavras, por exemplo, Guarujá, ação da Polícia Militar, uma série de termos para capturar todas as menções a esses eventos, né, as notícias. Aí, com isso, a gente usa uns algoritmos aqui justamente para classificar as narrativas sendo usadas e se elas estão sendo de uma valência positiva ou valência negativa neste caso, ou seja, estão falando bem da ação, falando bem da polícia, e depois, por associação do governador Tarcísio, são críticas às ações, são o uso de palavras, né? Por exemplo, chacina, palavras desproporcional, vão muito mais no sentido negativo nessas menções. E aí, para complementar, né, assim, eu te agradeço até pela correção ali do alcance, mas foram 227 mil menções nesse período, o que é muita coisa, ou seja, foi um evento, foi uma repercussão muito grande. E mais além, né, das dimensões, a gente teve personalidades muito importantes falando do assunto. Desde o ex-presidente Bolsonaro, ministros, o governador Tarcísio, vários jornalistas comentando. Então, foi um evento que, além de ter muitas menções, tem um alcance muito grande. Muito bem, eu queria te perguntar se a gente tem como saber quais são as narrativas, frases mais constantes e presentes nessa pesquisa. Perfeito. Como você mesmo já indicou para o pessoal, a gente classificou e olhou, olha, primeiro, 81%, né, de todas as menções vão para o lado negativo, né, são críticas às ações da PM, ou pelo menos como elas têm sido feitas, o número de mortes, versus 19% que estão mais defendendo as ações e aí defendendo naturalmente o governador de São Paulo. Mas é mais importante até de saber esse sentimento, né, essa proporção, o que está sendo dito e por quem. Então, a gente viu, né, do lado de críticas às ações da Polícia Militar, 3 temas que surgiram muito importantes, né? A primeira é muito na linha do que o ministro Dino disse, né, de uma reação desproporcional, que o número de mortes está muito acima, digamos, né, que não houve confronto suficiente, aí baseado também em relatos da população. Então, esse é o primeiro tema. O segundo tema, que isso virou justamente um tema bem político, se a gente lembrar no ano passado, o Tarcísio, o governador agora de São Paulo, Tarcísio, sempre foi contra o uso das câmeras dos policiais, na farda dos policiais. E esse é um dos eventos, né, de que as pessoas lembraram, falaram, olha, o Tarcísio era contra isso e sem as câmeras agora fica muito, digamos, discussão sem muita evidência para a gente poder discutir se foi desproporcional ou não. Então, a câmera na farda dos policiais voltou a ser um tema muito importante. Já do lado, digamos, de defesa, né, das ações da polícia,
aí de novo, já transformando isso num assunto bem político, partidário, muitas críticas, né, à fala do ministro Flávio Dino, também até do ministro Silvio Almeida, considerando que, olha, está faltando do governo federal, dos ministros, entender que teve um ataque a um policial e a morte do policial, na verdade, merece solidariedade. Então, esse lado mais direita, lado mais bolsonarista, usando também para atacar os ministros, no sentido de que está faltando, olha, está desproporcional a esse discurso, né, e não defender a polícia. E mais um outro ponto, né, importante, que assim, muita gente seguindo o governador de São Paulo, que disse, olha, não vejo nenhum problema com as ações da polícia, não teve nenhum protocolo não seguido, né? Então, essa é outra narrativa do lado da direita, aqui defendendo o Tarcísio, defendendo as ações da polícia. Ô Guilherme, dá para a gente perceber e entender essa polarização brasileira nessa pesquisa com a clareza que você está trazendo aqui para a gente? Sem dúvida. Eu acho que o tema da segurança, né, é um dos temas que mais polariza, né, o que mais, digamos, ativa a polarização. Por que eu digo isso? Existem temas como educação, mesmo saúde, e tirando a vacina, né? A vacina polariza, mas ou mesmo a economia, que polariza até menos do que um tema como a segurança. Por que isso a gente traz isso? Porque, digamos que a esquerda e a direita têm preferências muito diferentes em relação a como lidar com a questão da segurança. Se por um lado a direita, né, vai privilegiar a segurança, a ordem e, nesse caso, defendendo sempre as ações da polícia, a esquerda está preocupada, na verdade, com, digamos, como a polícia está lidando com a população, preocupada também se iniciativas para justamente prevenir, né, os crimes, se tem, digamos, educação, se tem oportunidades para as pessoas mais pobres. Então já tem, por sua natureza, uma diferença muito clara. E quando a gente vê uma ação específica, né, que aí o número de mortes já é elevado, a gente acabou de ver informações do Instituto Fogo Cruzado, por exemplo, o número de mortes está bastante elevado, né? Mesmo para a Polícia Militar de São Paulo, não é tradicional que aconteça um número tão grande. Então, e aí a gente começa a receber informações da população do Guarujá que a polícia tem agido com ações, digamos, que não estão só ligadas, né, à investigação, mas também enfim, com ações ali que vão além do que era esperado da polícia. Aí a esquerda, obviamente, tem argumentos para dizer, olha, isso aqui está realmente desproporcional. Enfim, é um debate de narrativas muito importante. Acho que vai continuar acontecendo, né, porque essa operação vai continuar por 30 dias. Então, a gente vai continuar vendo discussões entre políticos e esses dois lados do espectro político. Essa reação desproporcional que apareceu aqui logo no início da nossa conversa, Guilherme, ela é um termômetro, e a pesquisa como um todo é um termômetro oficial para aprovação ou reprovação dessa ação, da instituição Polícia Militar, da forma como a instituição Polícia Militar age em periferias, morros ou no combate às drogas, ou é um termômetro político ou tudo isso junto? Perfeito, muito bom a gente conversar sobre isso, porque, digamos, no nosso trabalho aqui a gente vê diferentes etapas desse processo. Né? Primeiro, esse levantamento está muito focado nessa ação específica. Né? Essa ação, digamos, tem especificidades muito claras, porque o número de mortes está muito elevado, tem sido muito rápido, a transparência está, digamos assim, talvez um pouco menor do que a gente vê em outras ações. Isso não muda, por exemplo, assim, isso tem um impacto muito, digamos, imediato sobre essa ação, e aí, obviamente, tem impacto para a política, tem impacto para a aprovação do governador. Mas a gente sabe também que a avaliação do governador é bastante positiva no estado de São Paulo e que a população, de forma geral, confia muito na polícia. A gente tem uma série de pesquisas mostrando que a Polícia Militar é uma das instituições, né, dos órgãos com maiores níveis de confiança no Brasil e no estado de São Paulo, muito mais alto, por exemplo, do que os políticos, os partidos e etc. E outro fim, digamos, um cruzamento que a gente vê é que é inegável que as pessoas, né, pretas e mais pobres têm um pouco mais de desconfiança da polícia do que pessoas brancas, por exemplo, no mesmo estado, no mesmo local. Então, por um lado, né, é muito local esse levantamento, mostra sobre a ação, a gente ainda não sabe os impactos que isso vai ter na avaliação do governador e também se isso vai ter uma avaliação na aprovação, né, num nível de confiança que já é bastante alto da polícia. Muito bem, a gente agradece demais a participação aqui do diretor da Quest, Guilherme Russo, então, por nos ajudar a entender um pouquinho esses números. Obrigada. Eu que agradeço.